a Deus. Como a pastora já disse, nós chegamos nesse acordo. Precisamos sim da fidelidade de vocês, mas eu gostaria de fazer um compromisso com a igreja. Eu creio que Deus vai prosperar financeiramente a vida de vocês muitas vezes mais, de forma que vocês, a gente poderia até falar aqui, né, que o salário seu hoje seja o seu dízimo amanhã, como muitos pregadores dizem, como muitos coaching dizem, né? Eu creio que Ele vai fazer isso, que Ele vai fazer um milagre, mas eu creio também, igreja, que o que Jesus quer de nós é ver estas cadeiras cheias, é trazer pessoas novas. Nós somos aí em 30, 35 pessoas nos cultos de domingo, é virar 70, é virar 100, tem cadeiras para isso, tem condições para isso, nós temos condições de prédio para isso. Ah, pastor, mas é quente, nós põe um ar lá no fundo, nós põe um ar aqui na frente, nós põe outro ar ali, não tem problema nenhum com isso, mas nós precisamos trazer as pessoas, igreja. Assim como eu vi que tem um convidado ali do lado do Bruno, com certeza o Bruno convidou ele para estar aqui, nós temos que assumir este compromisso, igreja, de trazer um convidado, de trazer uma pessoa. Eu não gosto dessa como que eu posso dizer, dessa doutrinação de hoje em dia, de ficar pescando em aquário, trazendo pessoas de outras igrejas. Isso aí é errado. Mas se a pessoa não está indo, se a pessoa está desviada, se a pessoa está fraca, aí não é errado você ajudar a fortalecer ela, não é errado você convidar ela, não é errado você acompanhar ela, porque se ela está fraca, é porque em algum momento alguém falhou com ela. Igreja, eu sempre digo e repito, eu tive todas as prerrogativas para não estar aqui, mas graças a Deus eu nunca precisei de pessoas para ficar me incentivando. Eu mesmo me viro e estou aqui, mesmo com tudo que aconteceu. Agora, quantas outras pessoas passaram por até menos que eu e hoje não estão na fé, hoje não estão na igreja, hoje não participam de um culto, não ouvem a palavra, e às vezes essas pessoas estão do seu lado. Igreja, a partir de dia 27 agora, é 3.800 nosso aluguel. Não é fácil, porque aumentou R$350 do dia para a noite. Do dia para a noite. Eu ainda estou devendo, se eu não me engano, R$300, 300 ou 350, acho que é R$350 ainda das despesas do mês passado. E eu já vou ter R$350 para pagar esse mês de aumento. Eu sei que Deus vai prosperar vocês para ajudar nisso, sim, mas nós temos que multiplicar esta igreja, nós temos que crescer este lugar, nós temos que pegar aquelas cadeiras de colocar dentro do culto, até lá fora se for necessário, para conseguir acomodar as pessoas, e com certeza vão vir dizimistas, vão vir ofertantes, vão vir pessoas, de forma que a gente não vai nem sentir esse problema. Eu creio que esse não é um problema, e sim uma oportunidade que Deus está nos dando de fazermos alguma coisa pela igreja. Amém? Glória a Deus. Quem está nesse compromisso de convidar alguém e insistir para a pessoa vir até a igreja? Amém. Glória a Deus. É isso aí, igreja. Vamos convidar as pessoas. Vamos convidar aqueles que, pastor, mas esse aqui eu convido, ele é quebrado, ele não vai dar o dízimo. Não tem problema nenhum, igreja. Não tem problema nenhum. Aonde existe movimento, as pessoas são atraídas. Aonde existe movimento, as pessoas vêm. Tragam as pessoas e deixem que o resto Jesus vai fazer. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Amós. Profeta Amós, um profeta menor, né, chamado na Bíblia. Amós capítulo 4, versículo 12. Amós 4:12. Deixa eu achar o meu Amós aqui também. Amós capítulo 4, versículo 12 diz o seguinte: portanto, assim te farei, ó Israel,
E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Repita assim comigo, igreja: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Todos nós temos algum tipo de encontro. Todos nós em algum momento encontramos alguém, encontramos alguma coisa. Assim como eu encontrei a Simone, e do nosso encontro gerou a Emanuele, gerou a Rafaela, muitos aqui tiveram encontros amorosos, encontros com pessoas que geraram uma família. Mas temos também encontros com clientes, encontros com amigos, encontros na escola. Em todos os momentos nós temos encontros na nossa vida. Somos encontrados por outras pessoas também. E aqui neste versículo a Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Existem encontros que são inevitáveis. Você não vai conseguir evitar ele. E um destes encontros está escrito lá em Hebreus 9:27. Ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Um dia todos nós vamos morrer, vamos ter um encontro com a morte e vamos automaticamente ter um encontro com Deus, ter um encontro com o Criador. E aqui neste versículo, Amós está chamando a atenção do reino de Israel, da tribo de Israel, para que eles estejam preparados para este encontro. Nós nos preparamos para nos encontrar com uma pessoa, nos preparamos para nos encontrar com uma autoridade, nos preparamos para um encontro em uma entrevista de emprego, nos preparamos para vários tipos de encontros e situações, e muitas vezes não estamos preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus. E por que Amós está chamando a atenção de Israel? Para que eles estejam preparados para um encontro com Deus. Porque assim como nós nos dias de hoje, existe muita religiosidade, igreja. As pessoas, elas estão vivendo de aparência. Elas têm aparência de crente. Nós podemos até usar um termo de hoje, da nossa era, é sabor crente. São pessoas religiosas que têm aparência, são pessoas religiosas que têm costumes, são pessoas religiosas que seguem rituais, mas não estão preparadas com um coração aberto, com um coração arrependido, não estão obedecendo à vontade de Deus, não estão vivendo aquilo que é a palavra, a verdade. Por quê? Porque vivem uma religiosidade. Não era diferente naquela época, quando Amós estava pregando e falando para o povo: prepara para ter um encontro com o teu Deus. Eles não estavam preparados para ter um encontro com Deus. Eles não estavam preparados para chegar diante do Senhor. Eles não estavam com um coração entregue a ponto de terem um encontro e não morrerem. Nós podemos ver que quando Isaías capítulo 5 ou 6, eu não me lembro agora, eu também não anotei aqui, veio agora na mente, quando a Bíblia fala que quando o rei Uzias morreu, Isaías olhou e viu no alto monte o Senhor, e ele falou assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Igreja, querendo ou não, por mais que ele percebeu que o seu pecado poderia lhe matar, porque ele estava vendo a glória de um Deus vivo, ele tinha um coração arrependido.
ele tinha um coração contrido, ele conhecia a sua fraqueza, ele conhecia as suas limitações, ele reconhecia, ele não ficou jogando a culpa nos outros, ele não ficou culpando a economia, a política, ou então o fim dos tempos, a prostituição que nós estamos vivendo. Não, ele reconheceu que ele era fraco, querendo ou não, ele estava preparado para aquele encontro naquele momento. E a Bíblia fala que Deus purificou os seus lábios com uma brasa viva tirada do altar, com uma tenaz, um pegador, igual a gente conhece, pegador de carne, no churrasco. Igreja, o que a religiosidade trouxe para o povo? Uma capa. O que a religiosidade trouxe para o povo? Uma máscara, aonde eles se escondem atrás daquilo lá, sem reconhecer pecado, sem reconhecer as suas falhas, sem reconhecer que precisa de uma mudança, que precisa de perdão, que precisa ser transformado. Aí Amós diz assim, ó: prepara-te, porque vocês estão afastados. Prepara-te, porque a religiosidade tirou a intimidade. Vocês se esconderam atrás de rituais, vocês se esconderam atrás de costumes e aparência. Vocês não têm transformação, vocês não têm conversão de verdade. Igreja, nós estamos vivendo uma era aonde nós precisamos entender o chamado de Deus para as nossas vidas. Vamos ler o versículo 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos converterdes a mim, disse o Senhor. A Bíblia está falando assim, ó, através da vida do profeta: eu permiti que alguns de vocês sofressem, assim como a cidade de Sodoma e Gomorra sofreu, e em vez de vocês clamarem a mim, vocês se afastaram. E é engraçado que, se você ler o versículo 10, enviei a peste contra vocês, doenças, à maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz, contudo não vos converterdes a mim. Tem certas circunstâncias que Deus permite que nós passemos para que a gente se converta, para que a gente aceite, para que a gente reconheça o seu poder. Igreja, tem situações que Deus permite que você passe para que você entenda que Ele é Deus. Ele está falando assim: eu permiti essas circunstâncias na sua vida, na vida de vocês, para que vocês se arrependessem e voltassem para mim. Mas não, vocês estão indo cada vez mais longe, vocês estão cada dia mais longe de mim. Mesmo com toda a religiosidade, mesmo com toda a aparência, com todo o costume, com todos os rituais, porque eles cumpriam isso todos os sábados. Mas Deus está falando assim: eu permiti certas circunstâncias na vida de vocês para que vocês se convertessem, se arrependessem, e vocês não fizeram, vocês não se voltaram para mim. Igreja, Deus não quer nos condenar, é por isso que Ele permite certas circunstâncias, porque Ele quer que você se desperte para aquilo que Ele é, para aquilo que Ele faz. Esses dias para trás eu estava no racha e uma pessoa, no futebol, né, e uma pessoa veio lá, ficou lamentando tal. E igreja, eu estava com tantas lutas, com tantas
tantos pensamentos, principalmente que ainda não tinha resolvido as coisas do aluguel da igreja, e muitas coisas pensando, muitas coisas acontecendo. Eu não sei se no ramo de vocês também, mas o mercado, as vendas, que é o que a gente vive, está parado, está estagnado, e tanta coisa. E o rapaz veio falar, e eu não dei uma palavra de apoio para ele, eu não fiz uma oração para ele, eu não convidei ele para estar vindo na igreja. E depois eu saí daquele racha, depois que ele foi embora, e eu também já estava no caminho para vir embora. Eu falei, que desgraça de homem que sou, que pastor de bosta. Deus me deu uma oportunidade de pregar o evangelho para aquele rapaz. Deus me deu uma oportunidade de falar do evangelho para aquele jovem que está passando lutas, que está comendo o pão que o diabo amassou na vida na vida e na família dele, e eu não preguei o evangelho para ele. Tudo por quê? Porque eu acho que eu estou sofrendo, eu acho que eu estou padecendo. Eu tenho certeza que aquele jovem daria tudo para estar no meu lugar. Eu tenho certeza que muitas pessoas dariam tudo para estar no meu lugar, e eu estou desanimado. Igreja, eu fiquei triste aquele dia, pedi perdão para Deus no carro. Estava eu e Rafaela em espírito, eu baixei o som bem baixinho e fui orando e pedindo perdão. E eu não vi a hora de chegar quinta-feira passada para poder me encontrar com aquele jovem novamente. E orando para que ele fosse no culto, no racha, orando para que ele estivesse lá. E ele chegou um pouquinho atrasado, então não consegui conversar no começo, mas no final eu falei assim, ô jovem, Jesus pode te mudar a tua história, queridão. Pega a tua família e vai na igreja. Pega a tua família e vai lá assistir um culto. Não está aqui hoje, porque não é fácil você tirar uma pessoa que o inimigo está amarrando, que o inimigo está escravizando. Mas quinta-feira agora novamente eu vou estar lá. Quinta-feira novamente eu vou falar do evangelho para ele. E eu quero, assim como eu fiz o compromisso com vocês, trazer esta família para cá, igreja. Porque o Deus que eu sirvo, Ele quebra barreiras. O Deus que eu sirvo, Ele é mais forte do que o inimigo. O Deus que eu sirvo pode transformar a situação daquele rapaz que está passando por um momento delicado da sua vida. Ah, por que Deus permite essas circunstâncias na vida dessas pessoas, ou até na nossa vida? Para que nós possamos clamar, para que nós possamos nos converter, para que nós possamos nos arrepender. Igreja, como que eu vou me colocar diante do Senhor sem estar preparado? Como que eu vou ter um encontro com Cristo sem estar preparado? Eu quero falar algumas coisas que é uma forma de se preparar. Preparar envolve arrependimento. Eu preciso entender aquilo que eu sou para que eu possa me arrepender. Eu preciso entender aquilo que é a minha personalidade para que eu possa me arrepender. Eu preciso aprender aquilo que faz parte da minha vida e que tem me atormentado há anos, para que eu possa lutar contra isso. Mas não, é mais fácil tirar o cisco do olho do irmão do que a trave que tem no nosso. E isso não é nem opinião minha. Quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que Jesus fala isso para os fariseus e para os saduceus. Não tem como ter arrependimento olhando o problema nos outros. Não tem como ter arrependimento olhando a falha dos outros. Não tem como ter arrependimento sem reconhecimento. Eu preciso reconhecer aonde eu sou falho, aonde eu tenho errado, para que eu possa me arrepender. Preparar-se exige arrependimento. Preparar-se para estar diante do Senhor também exige abandonar aquilo que desagrada a Deus. Tem lugares que nós frequentamos que desagrada a Deus. Tem situações que nós vivemos que desagrada a Deus.
Eu vou lá perguntar para o pastor se essa situação desagrada a Deus. Eu já vou te responder, desagrada. Porque se você precisa perguntar para mim, é porque desagrada. Você sabe aquilo que desagrada a Deus. Tem pessoas que você se relaciona que desagradam a Deus. Tem lugares que você frequenta que desagrada a Deus. Tem escolhas que você faz que desagrada a Deus. Igreja, preparar-se para estar diante do Senhor é abandonar aquilo que desagrada a Deus. E você sabe o que desagrada a Deus. Você sabe quais as atitudes desagradam a Deus, os lugares, as companhias. Você sabe aquilo que desagrada a Deus. Igreja, abandone aquilo que desagrada a Deus. Preparar-se também envolve buscar a sua presença. E como que eu busco a sua presença, igreja? Perdoando. Como que eu busco a sua presença? Reconciliando com as pessoas, entendendo as fraquezas das pessoas e buscando o perdão, buscando a reconciliação. Isso é uma forma de se preparar para estar perante o Senhor, perante o seu Deus. Outra forma de você se preparar também envolve viver pela palavra. Aqui está o nosso manual de condução. Aqui está o nosso manual de como prosperar, de como viver bem, de como ter uma família, de como criar os filhos, de como tratar a esposa, ou vamos falar o cônjuge, porque tanto a esposa tratar o marido como o marido tratar a esposa. Aqui está um manual de como você ter paz. Aqui está um manual para você viver aqui nesta terra de passagem, sabendo que daqui você não leva nada, limitando a ação da sua carne. Aqui está um manual que vai te ajudar com os seus desejos, com as suas vontades, com as suas iras, com as suas pelejas, as suas brigas. A semana passada eu preguei aqui, tem coisas que eu preciso resolver, consequências dos meus atos. Tem coisas que só Deus pode resolver por mim. Só Deus pode resolver por mim, porque eu não sei de onde vem. Eu não sei de onde vem. Pode ser uma inveja, pode ser uma feitiçaria, uma macumbaria. Eu não sei. Então essas coisas eu preciso colocar diante do Senhor, porque não depende de mim, não depende da minha pessoa. Que nem eu chamar e convidar a pessoa para estar aqui na igreja, depende de mim. Agora, quebrar as barreiras, os impedimentos, livrar aquele menino das trevas e dos aguilhões, das cadeias que o diabo colocou em volta da vida dele, para prender ele na onde ele está, na miséria, nas dificuldades, não depende de mim, depende do Senhor. Eu tenho que fazer a minha parte, dar uma direção para ele. Mas ir lá quebrar todos esses impedimentos, é só Jesus Cristo que pode fazer. É uma batalha espiritual nos lugares celestiais. Existem batalhas espirituais nos lugares celestiais que está te amarrando, que está te prendendo, que está te fazendo sofrer, que está tirando as suas forças, que está te trazendo doenças, que está te trazendo dificuldades, enfermidades, lutas e aflições, e você não consegue se desvencilhar delas. Por quê? Porque você já não tem mais intimidade, não vive mais conforme a palavra. Igreja, esses tempos para trás eu estava me cobrando de mim mesmo, porque antigamente acontecia alguma coisa fora da casinha, irmão, eu já me levantava em oração, já me começava a ungir tudo para lá e para cá, e tocava o terror. Aí eu falei, gente, como que a idade foi me deixando fraco? Hoje eu fico, não, Deus vai agir, não, Deus vai fazer, Ele vai, mas Ele quer me ver agindo, Ele quer me ver fazendo.
Ele quer me ver declarando a vitória. E eu falei, eu não posso ficar acomodado. Eu não posso deixar o inimigo se levantar contra a minha família, e eu sei que ele se levanta para cair, e ficar olhando e achando que em algum momento, não, eu tenho que ir lá e declarar. Eu tenho que ir lá e fazer. Eu tenho que me levantar em oração, eu tenho que me levantar como um guerreiro de oração para batalhar contra aquilo. A Bíblia fala em Atos capítulo 1, versículo 4, abre lá comigo, Atos 1, 4. E estando com eles, determinou-lhes: não se ausentem de Jerusalém, mas que esperem a promessa do Pai, que ouviste de mim. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu o reino de Israel? Ele disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que eu quero dizer com isso, igreja? Em todos os momentos, em todas as oportunidades, em todo o tempo, todos nós, e eu não me excluo disso, pensamos em desistir, pensamos em parar. Todos nós em algum momento pensou em retroagir, voltar atrás. Mas qual que é a palavra de Jesus para os discípulos? Não se ausentem de Jerusalém, não saiam desta cidade. E eu posso parafrasear isso de outra forma: não deixem a igreja, não deixem a palavra, porque há de vir sobre vós aquilo que é a promessa do meu Pai. Aí os discípulos: mas quando, Senhor? Ele falou assim: não compete a vocês saber as estações, os dias, o tempo que Deus determinou para cada circunstância, mas fiquem firmes, porque o poder vai vir sobre vocês. Quantos aqui já não começaram a ler um livro e pararam na metade? Quantos aqui já não começaram a academia e pararam com 1, 2 meses? Quantos aqui não começaram um empreendimento e na primeira luta deixaram, pararam? Quantos aqui não são empresários e todo momento pensam em parar? Quantos aqui não são casados e a todo momento pensam em divórcio, em separação? Sabe por quê, igreja? Porque não estão prontos para estar diante da casa do Senhor. Porque não estão esperando, vivendo a palavra. Porque se você ler a palavra, se você estiver na palavra, você vai confiar que tudo vai dar certo. Você vai confiar que em algum momento as coisas vão acontecer. Mas não, as pessoas, assim como os discípulos, já estavam prontos para fugir. Aí você pode falar: será, pastor? Mas os discípulos? O que Pedro, Tiago, João e os filhos de Zebedeu foram fazer pescar lá no mar da Galileia? Estavam fugindo. Porque já fazia alguns dias que Jesus não aparecia para eles. Aí quem que aparece na beira da praia gritando: vocês pescaram alguma coisa aí? Não pegamos nada. Sabe por que não pegaram nada? Porque eles eram pescadores de homens, não era para estar ali. Aí Jesus fala assim: joga a rede do lado direito. Pegaram 153 grandes peixes. E então João fala assim para Pedro: é o mestre que está lá, é Jesus que está lá. Aí Pedro fica envergonhado porque estava nu.
Mas o estar nu não é porque ele estava sem as vestimentas, é que ele não estava preparado. Ele sabia que ele estava errando e levando outras pessoas ao erro, porque ele levou pessoas com ele para aquele momento. Aí Jesus pergunta assim: ó Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, faz a minha vontade. Para de viver conforme o teu querer e a tua vontade. Ele estava falando assim para Pedro: você viu que fazer a tua vontade não te deu nada, você ficou a noite inteira e não pegou nada. Igreja, quantos de nós aqui nesta noite está lá batendo em murro, em ponta de faca, está se machucando, está passando dificuldades, não consegue ir para frente, mas continuam na teimosia, continuam não dando atenção para o Senhor, continuam vivendo aquela vida medíocre, aquela vida amarrada, aquela vida derrotada, aquela vida que é um retrato, é uma foto, não muda nunca. Vamos usar o exemplo da mulher samaritana, que Jesus fala para ela assim: vai lá, busca teu marido, traz aqui que eu vou explicar para você como é que as coisas funcionam. Ela fala: não, eu não tenho marido. Ele falou: a única verdade que você disse na tua vida inteira foi essa, porque realmente você não tem marido, você já teve 5 e nenhum foi teu marido, e inclusive o que você está agora não é o teu marido. Igreja, a pessoa está lá vivendo aquela vida amarrada, derrotada, mas não muda a história, não muda a situação, não dá uma chance para Jesus, e muitas vezes essa pessoa está dentro da igreja, mas ela é uma religiosa, ela é sabor cristã, sabor, palavra de Deus. É por isso que Jesus fala em Apocalipse capítulo 3, a minha vontade é vomitar, porque vocês são morno, não são quente, e também não são frio, é morno, porque nós temos a facilidade de aceitar as coisas, nós temos a facilidade de permitir as circunstâncias nas nossas vidas. Mas um dia, um encontro que nós vamos ter, e este encontro é inevitável, é com a morte. E a Bíblia fala: e vindo depois disso o juízo. Porque não existe reencarnação para você pagar os seus pecados. Não existe purgatório para você ser punido e aperfeiçoar o espírito, a alma e subir. Ou você reconhece Jesus aqui na terra, tem um arrependimento verdadeiro e é salvo no dia da sua morte, ou você vai como aquele rico amigo de Lázaro para o inferno. Ah, mas manda um anjo lá pregar para os meus irmãos. Não, lá já tem quem pregue, lá já tem quem ensine. Eles têm que ouvir a pregação, eles têm que ouvir o evangelho, eles têm que ouvir os profetas. Se não se converter, não tem quem os converta. Igreja, e uma coisa que nós podemos entender nesse texto que nós acabamos de ler. A Bíblia fala em Amós 4,12: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Ele não está dizendo assim, ó, talvez você vá se encontrar com o seu Deus. Pode acontecer de você se encontrar com o seu Deus. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, ó, prepara, você vai se encontrar com Ele. Você vai ter um encontro com Deus. E Mateus capítulo 24, versículo 36, abra comigo. Mateus 24, 36 ao 39. Porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Não é talvez. Vou dar um exemplo que aconteceu ontem. 10h30 da noite aqui em São José do Rio Preto, ali na altura do Carrefour. O cara tá vindo com o seu golzinho, sossegadinho, na sua via, na sua mão, sem erro algum. O outro me vaza da outra pista com Civic, atravessa o canteiro central, bate e mata ele. Vocês viram essa reportagem? E aí? Não estava fazendo nada de errado. Estava dirigindo seu carro 10h30 da noite. Bom, não sei se estava fazendo alguma coisa de errado ou não, né? Vamos mudar essa colocação. Ele estava na via dele, na mão dele, no carro dele. Ele sabia o dia? Ele sabia o horário? Ele estava preparado para ter um encontro com Deus? E se fosse você naquele gol? Você estaria preparado para ter um encontro com Deus? Às vezes estava vindo de uma festa, porque a Bíblia fala aqui, ó, é como nos dias de Noé. Casavam, se davam em casamento, festejavam, comiam, bebiam. De repente, o dilúvio veio, ninguém percebeu. A hora que viram, morreram todos. Igreja, Amós 4,12 não dá uma incerteza, mas ele dá uma certeza. Não é talvez, é prepara. Prepara porque você vai se encontrar com o seu Deus. Prepara porque a qualquer momento você vai estar diante dele. Agora eu quero ler um outro texto, em 2 Timóteo, capítulo 4. Abra comigo lá. 2 Timóteo 4, 6 e 7. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem que está dizendo isso aqui, igreja? Paulo. Ele estava preparado? Sim ou não? Sim. Sim. Sabe por quê? Porque ele não foi um servo negligente. Lembra da parábola dos talentos? Para um eu dei 5, para o outro eu dei 2, para o outro eu dei 1. Vamos entender que Deus, quando Ele reparte as circunstâncias e as coisas, Ele reparte conforme a capacidade de cada um. Então quem tem condições de ter 5, Ele dá 5, quem tem condições de ter 2, Ele dá 2, quem tem condições de ter 1, Ele dá 1. E como nós podemos falar um ditado popular, Deus não dá fardo maior do que você possa carregar. Isso é um ditado popular. Aí ele chega no que tem 5, ele fala assim, e aí, o que você fez com os 5 talentos que eu te dei aí? Multipliquei e fiz 10, é isso? Todo mundo concorda com a leitura da Bíblia? Multipliquei e fiz 10. O que Deus fala para ele? Servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no meu regozijo, entra na festa que eu tenho preparado para você. Chegou no que tem 2, e aí você que eu dei 2 talentos, o que você fez com ele? Aí eu multipliquei e fiz 4. Servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no meu regozijo, entra na minha presença. Tem uma festa ali preparada para você. Aí chegou no negligente. O que significa negligenciar, igreja? O que significa a palavra negligente? Porque ele chega naquele servo e ele fala assim, o que você fez com o talento que eu te dei? Ele fala, eu enterrei, porque eu fiquei com medo de perder ele, e você ia me cobrar, então eu enterrei, está aqui o teu talento. Aí a parábola, né? Jesus fala assim, servo mau, servo negligente. Você deveria ter dado o meu talento para os banqueiros, pelo menos eu receberia com juros. Sabe o que é negligenciar, igreja? É o que muitos têm feito hoje.
deixar de fazer aquilo que sabe fazer. Deixar de fazer. Se eu começar a colocar pessoas aqui para pregar neste altar, e ficar sentado no banco questionando porque a pessoa poderia estar fazendo melhor, porque a pessoa não soube uma situação ou outra da palavra de Deus, eu estou negligenciando porque eu sei fazer. Eu fui capacitado para isso. Quantas pessoas deixam de louvar ao Senhor aqui em cima, deixam de tocar esta bateria, deixam de tocar o instrumento lá, o carrom, o violão, deixam de trocar o teclado, estão negligenciando porque sabem fazer. Servo mau, servo negligente. Arranca o talento que eu dei para ele e dá para o que tem 10, porque aquele que tem e faz até lhe será dado. Agora aquele que tem e não faz, até o que tem lhe será tirado. E o servo joga lá fora, aonde haverá pranto e ranger de dentes. É um encontro inevitável. Todos nós um dia vamos estar diante do Senhor, porque nós vamos morrer. E nós vamos ter que dar conta daquilo que nós fizemos. Eu te dei, o que você fez? Eu te dei talento, o que você fez? Eu te dei condições financeiras, o que você fez? Eu te dei uma habilidade, o que você fez com ela? Multipliquei, servo bom. Escondi, servo negligente. É fácil falar para mim assim, ó. Sabe o que é, pastor? Eu não tenho tempo. Sabe o que é, pastor? É que eu briguei com a minha esposa. Sabe o que é, pastor? Eu estou precisando de dinheiro. É fácil falar isso para mim. E eu vou falar, obrigado, irmão. Você faz de coração. Então, eu reconheço o teu sofrimento, eu reconheço aí a tua tentativa de ajuda. Eu quero ver chegar diante do Senhor e Ele falar assim, irmão, eu sei que você não precisava. Eu sei que você estava dando desculpa. Eu conheço a tua história, eu conheço a tua vida e eu sei o que eu te dei. Agora você está diante de Deus. Agora você está diante daquele que sabe todas as coisas. O Criador de todas as coisas. Eu até acho que é no livro mesmo de Amós, quer ver? Deixa eu ver, no versículo de baixo, da onde nós lemos. Porque, o versículo 13, porque é Ele o que forma os montes, cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. É fácil mentir para um otário igual eu, para um cara limitado igual eu. É fácil falar para mim que é difícil as coisas, porque eu vou aceitar e vou até me compadecer de você. Eu quero ver falar para o Criador de todas as coisas. Eu não ia no culto, porque era muito difícil para mim. Igreja, um dia eu tinha uma célula para fazer, e a célula era lá no Nova Esperança. O Nova Esperança era o último bairro. Eu até brincava com o proprietário da casa que ele pagava o IPTU para Ipiguá. Eu sempre brincava com ele nessa história. E eu morava lá no São Diocleciano. E naquele dia de célula, e eu era o pregador da célula. Eu era o líder da célula. Aquele dia de célula, o meu carro não tinha gasolina, meu carro não tinha álcool. Não tinha como eu ir lá. Mas eu falei, monta todo mundo no carro e vamos para a célula. Ninguém sabia que o carro não tinha álcool. Ninguém sabia que o tanque estava vazio. Eu falei, mas eu vou. Se parar no meio do caminho, Deus vai ver que eu fui. E se Deus existe, Deus vai fazer eu chegar. Passei na casa da dona Vilma, falecida hoje. Ela que fazia o louvor. Ela esquecia a letra, era uma dificuldade tremenda. Mas se você visse a disposição dela em fazer o negócio, ela ia lá na papelaria,
escrevia tudo à mão, a letra da música, xerocava para nós ajudar a cantar. Passei lá, peguei a dona Vilma e fomos para essa célula. Igreja, eu cheguei e eu voltei com o carro sem combustível. Como? Não sei. Mas Deus viu a minha disposição em querer fazer. Eu não liguei dando desculpa. Sabe o que é? O meu carro tá com pouco álcool, eu acho que eu não vou chegar. Vamos cancelar a célula hoje? Não. Eu não fiquei procurando subterfúgios para não ir. Sabe por quê, igreja? Porque um dia eu vou estar diante de Deus. E Ele vai falar assim: que crente vagabundo que eu sei, que pregava uma coisa e vivia outra. Porque eu te conheço e eu sei quem você é. E assim Ele vai falar para todos. Porque é inevitável que um dia nós vamos estar diante do Senhor. Mas eu sofri tanto, Senhor. O Senhor não me ajudou. Ele vai falar assim: mas você não ia na igreja, ô safado? Você não ouvia a palavra de Deus, como é que você quer que eu te ajudo? Não, mas sabe o que é? É porque eu não tinha tempo. Você tinha tempo sim. Você tinha tempo para festa, você tinha dinheiro para viajar, você tinha tempo para os amigos, você tinha tempo para estar em tudo quanto é lugar, menos da casa do Senhor, menos da minha casa. Por isso que você sofreu, por isso que você padeceu, por isso que você vai pagar o preço com a sua própria vida indo para o inferno. Sabe por quê, igreja? Porque muitos servos são servos negligentes. Eles sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Sabe o dom que deu para ele, mas não fazem. Eu não ligo não, igreja. Eu chego aqui, eu abro o portão muitas vezes. Hoje eu fui o primeiro foi o Dario. Eu cheguei logo em seguida. Eu que abri tudo. Muitas vezes eu varro lá na frente. E a Simone fala: Ju, tem pessoas para fazer isso. Eu falo: não, mas não tem problema nenhum. Eu fazer, não tem problema nenhum. Igreja, nós precisamos, tem a sala das crianças, sempre sofremos com pessoas para nos ajudar lá. Mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só que eu não vou ser cobrado. Eu não vou ser aquele que vai chegar diante do Senhor com desculpas. Sabe por que eu fechei a igreja, ô Senhor? Porque o Senhor não mandava. E sabe o que Ele vai falar para mim? Eu mandei, eu enviei, mas não foram fiéis. Eu mandei, eu enviei, mas não fizeram o que tinha que fazer. Eu mandei, eu enviei, mas eles preferiram fazer outras coisas. Eles preferiram tomar outras direções. Eles preferiram me negar. Só que é fácil, como eu disse, falar para mim. Eu quero ver falar para o Senhor. Como eu li para vocês em Amós 4,13, que nem é o texto da pregação, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é quem criou todas as coisas. Ele criou o homem e Ele sabe aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele te capacitou, aquilo que Ele te entregou. E o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? Uma vez uma pessoa chegou em mim lá na loja e falou assim: ter igreja é fácil, né? Os dízimos, as ofertas. Eu falei: de toda a igreja, nem 10% é dizimista. Como assim? Eu falei: exato. E eu não estou dizendo da minha porque é pequeno e eu sei quem é ou quem não é. Eu era de uma igreja enorme, grande, e lá eles tinham controle de dízimo. Eu não tenho isso. Porque como a Simone disse, eu não gosto de pedir dinheiro. Eu acho que as pessoas têm que dar de livre vontade. Elas têm que fazer um propósito com Deus e fazer o que tem que fazer. Mas na outra igreja que eu venho, era controlado. O nome de quem é do dizimista, quanto que ele deu de dízimo. Quando o pastor ia nomear alguém para o diaconato, ele falava assim: pega o relatório de dízimo dela lá. Se não fosse dizimista fiel, não entrava. Não ia, não era aceito no diaconato. Eu falei: eu lembro, uma igreja com um X número de membros, nem 10% da igreja era dizimista. Nem 10%. Mas era uma igreja próspera. Era porque
É uma igreja grande, então mesmo essas pessoas ofertando e dizimando, davam um bom número, mas nem 10% das pessoas são dizimistas. E eu não estou falando isso para que você, eu estou falando isso para que você faça um acordo, um propósito com Deus, porque Ele pode mudar a sua história. Igreja, agora uma pergunta: como nós estamos diante de Deus? Como nós estamos diante de Deus? Quero contar uma história para vocês, e não é uma história minha, nem uma história com E, que é um conto. É uma história que está na Bíblia, é uma história verdadeira. Davi, casado, cheio de mulheres, viu uma mulher tomando banho e desejou ela. Mandou buscá-la, e mesmo sendo advertido que ela era a mulher de Urias, e Urias estava na guerra, ele quis se deitar com ela. E daquele adultério gerou-se um fruto. Ela ficou grávida. E a hora que ela foi lá e contou para Davi, depois de 3 meses do acontecido: olha, eu estou grávida. Ele, sabendo que tanto ele quanto ela iam ser apedrejados por causa das leis, dos rituais religiosos, ele manda buscar Urias e pede para que Urias vá para casa ficar com a sua esposa. Por quê? A ideia dele era: eles vão transar, eles vão ficar junto lá, e ninguém vai saber que o filho é meu, vão achar que é de Urias. Só que a Bíblia fala que Urias não foi para casa. Urias falou que não achava justo todos estarem na guerra e ele ficar lá no bem e bom com a Batseba, com a esposa dele. Então ele ficou lá no palácio, não foi para casa. Então Davi viu uma outra saída: vou escrever uma carta, vou pedir para colocar ele na frente da guerra, com isso ele vai morrer. Ele morrendo, eu posso pegar ela como esposa e resolvo o problema também. Então ele fez isso, e o próprio Urias levou a sua sentença de morte, a sua carta selada pelo anel do rei, para o chefe da guerra. E a hora que o chefe da guerra leu aquilo, falou: meu Deus, querem a morte do Urias. E aconteceu como havia previsto. Colocou ele na frente da guerra, ele foi morto. E então Davi pega Batseba, traz para dentro de casa, e acabou o problema. Acabou, aquela situação se resolveu. Mas aí Deus aparece para Natã, o profeta, e fala assim: Davi pecou, e ele está escondendo isso de mim. Ele está escondendo isso das pessoas. Vai lá e cobra ele. Aí Natã falou: eu não vou não, porque do mesmo jeito que ele matou Urias, ele vai mandar matar eu também. Aí Deus falou: você tem que ir lá e falar, senão você vai ser um servo negligente, porque você não falou o que tinha que falar. Como eu disse no começo do culto, e vocês vão lembrar, Deus não quer punir, Deus quer que você mude, para que você receba o inteiro galardão. Aí Natã fala assim: então eu vou contar uma historinha para ele. Aí Deus fala: vai lá e faz o que você quiser. Aí Natã chega lá e fala: ô rei, tinha um homem que tinha várias ovelhinhas, e ele recebeu uma visita ilustre, uma pessoa de muito longe veio visitar ele, e ele quis dar um banquete para aquela visita dele, ele quis fazer uma festa para aquela visita dele, e ele pretendia matar uma daquelas ovelhas para oferecer. Só que em vez dele pegar do rebanho dele, ele foi lá no rebanho de uma pessoa que só tinha uma ovelha. Aquela ovelha era tão bem cuidada, rei, que dormia na cama com ele, que ele acariciava, porque ele só tinha aquela. Ele não tinha várias igual aquele homem rico. E ele mandou pegar aquela ovelha, matar aquela ovelha, para servir para os seus amigos. Davi na hora falou assim: este homem é digno de morte. Ele vai morrer. E ele vai restituir aquela ovelha que foi roubada 4 vezes. Porque onde já se viu fazer uma situação dessa? Aí o Natã falou assim: então, rei, este homem é você. Como assim?
este homem é você. Aí a Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes, entendeu que a ovelha morta era Urias, entendeu que ele pegou a mulher de Urias, sendo que ele tinha muitas mulheres no palácio, e ele pediu perdão para Deus. A Bíblia fala que enquanto ele encobriu o seu erro, o seu pecado, os seus ossos envelheceram. A Bíblia fala que Natã não saiu do palácio. Deus falou: volta lá, Natã, fala para ele que eu perdoei o pecado, porque ele se arrependeu. Ele não vai morrer, mas ele vai restituir 4 vezes a vida de Urias. Aí o que acontece com o filho de Batseba, que ela estava grávida de Davi, igreja? Alguém lembra? Morreu. Aí o que aconteceu? Um incesto dentro da própria casa. Eu não lembro os nomes porque eu não preparei, essas coisas vêm na hora, igreja. Mas um dos filhos de Davi estrupou Tamar e não quis assumir o problema. O que Absalão fez? Filho de Davi também? Matou o próprio irmão. É meio irmão, né? Não era irmão de sangue, da mesma esposa, do mesmo marido, mas era meio irmão. Matou o irmão. Aí Absalão se revolta contra o próprio Davi, levanta uma guerra, tira o pai do trono. Aí Jonatas vai lá e mata Absalão. 3 filhos de Davi mortos. Aí quando Salomão assume o trono, um dos irmãos de Davi, um dos filhos de Davi, irmão de Salomão, meu irmão, tentou também tirar o trono de Salomão. Salomão foi lá e mandou matar ele. 4 filhos de Davi mortos. Por quê? Por causa do erro, por causa da falha, consequência dos seus erros. Davi pagou o preço. Igreja, o que eu quero dizer com isso? Não é os outros estar preparado, é eu estou preparado. Não é os outros conhecer, é eu estou vivendo a palavra de Deus. Não é os outros amar, é eu estou demonstrando isso, eu estou amando. A gente sempre transfere, a gente sempre joga. Eu sempre falo em briga em casa, de pai com filho, de filho com pai, é um vendo o seu próprio pecado no outro. E aí o que você faz? Você repreende. Por quê? Porque é mais fácil tirar o cisco do olho do irmão do que a trave que tem no teu. Muitas coisas que eu vejo a Rafaela fazendo, eu faço. Muitas coisas que eu vejo a Emanuele fazendo, eu sou igual. E eu não tento repreender elas, eu aprendi que eu preciso mudar, porque eu sou o exemplo. Não é elas, é eu. Eu estou preparado para estar diante do Senhor, eu estou vivendo a palavra de Deus, eu estou demonstrando e amando conforme a vontade de Deus. Não é os outros, sou eu. Hebreus capítulo 3, abra comigo. Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao 19, eu vou ler rápido por causa do nosso tempo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir hoje a sua voz, não endureça o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, não conhecem os meus caminhos. Assim eu jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo.
Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a voz, não endureça o vosso coração, como na provação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A nossa história está sendo escrita, eu sempre falo isso. Só que essa história já é uma história concreta, é uma história concretizada. Aqueles que saíram da escravidão do Egito não entraram na terra prometida. Muitos que estão na igreja e estão ouvindo a palavra não vão entrar no reino dos céus e vão ser lançados no inferno, porque não existe um meio termo, ou é céu ou é inferno. Por que isso aconteceu? Versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. O que é a palavra infidelidade? Na Bíblia, descrente. Pessoas que conhecem, mas não fazem. É o que eu falei agora há pouco sobre o servo mau, o servo negligente. Então, por que eles não entraram? Porque eles foram negligentes. Eles conheciam o Deus de Israel, mas duvidaram, brincaram, deixaram a maldade entrar no seu coração. Versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos. O que é reter, igreja? Segurar. O que é reter? É manter. A pessoa manteve o seu patrimônio, ou seja, ele não perdeu nada. A pessoa manteve a sua fé, ou seja, no momento de luta ele não desanimou, ele confiou. Se você retiver o princípio da confiança até o fim, o princípio da fé até o fim, como que nós vamos ser salvos, igreja? Se nós aguentarmos firmes até o fim, se nós retivermos a palavra do Evangelho até o fim. Por que muitas pessoas se perdem? Porque elas não conseguem reter, elas não conseguem manter, no momento de luta, no momento de aflição, não conseguem manter. Por quê? Por causa do imediatismo. As coisas têm que ser rápidas, as coisas têm que ser práticas, as coisas têm que ser na hora, tem que ser no meu tempo. Aí eu falo e volto a falar como eu falei a semana passada, eu tenho dificuldades em ter misericórdia de alguns coitadinhos, entre aspas, porque não são. Porque fazem 8 anos que eu estou aqui lutando com esta igreja, e eu estou retendo a minha fé. E sabe o que o diabo fala para mim todos os dias? Larga a mão disso, para com isso, você não precisa disso, vai viver tua vida, vai investir nos seus carros, vai investir na sua empresa, para de ficar atrás de igreja. E todos os dias eu tenho que lutar contra isso. O que o diabo veio falar para mim quando veio o aumento do aluguel? Para, fecha, vende tudo que tem aí dentro, põe as coisas em ordem e pronto. Mas quem que venceu? Quem reteve. E para a gente encerrar, versículo 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eles caíram no deserto mortos, não entraram na terra prometida. Muitas pessoas estão na igreja, vão cair mortos, não estão preparadas para estar diante de Deus, porque se prepararam para todo tipo de encontro,
menos para se encontrar com o seu Deus. E vão ficar de fora. E vão ficar de fora. Por causa da sua incredulidade. Por causa da sua negligência. Igreja, como que nós estamos diante de Deus? Encobrindo pecados igual Davi? Encobrindo situações que já eram para nós termos abandonado? Se escondendo atrás de desculpas? Se escondendo atrás de situações para não fazer a vontade do Senhor? Como eu disse, aqui na terra é fácil enganar. Porque você vive uma máscara, você vive um rótulo, você vive uma religiosidade. Eu quero ver a hora que você chegar diante do Criador. Eu quero ver a hora que você chegar diante daquele que te deu o talento, que te deu o dom, que te deu a habilidade. E ele fala assim, o que você fez? Eu enterrei. Não tem problema nenhum. Devolve o que é meu e você, lá onde há pranto e ranger de dentes. Eu multipliquei. Glória a Deus. Porque lhe será acrescentado. Lhe será dado. Aí você pode falar, mas isso é uma parábola, pastor. Não é. Não é. Nós estamos aqui umas 30, 35 pessoas contando todos. Poucos fazem. Poucos fazem. E quem faz está sobrecarregado. Ainda que nós somos uma igreja pequena. Está sobrecarregado. Porque muitos negligenciam. E o pior, além de negligenciar, fica falando mal de quem está fazendo. Que está lutando. Não prosperam, não crescem, não alcançam, não vivem. Sempre aquele mundinho travado, aquela situação parada. Por quê? Porque são incrédulos. Não estão preparados para estar diante do Senhor. Aí o Senhor fala, eu mandei algumas situações para fazer você entender e mudar de história. Mas não quiseram, não aceitaram, duvidaram. E infelizmente muitos vão ficar de fora. Amém? Se coloque de pé, igreja, vamos orar. Pergunta para você mesmo agora, eu estou preparado para estar diante do Senhor? Como que tem sido minha vida? Uma vida de desculpas, uma vida de lamentação, uma vida de negligência? Ou uma vida de fé? Uma vida de confiança? Uma vida de esperança? Senhor nosso Deus, o objetivo nunca é a condenação. O objetivo é o despertar. É por isso que a Bíblia nos dá a condição de transformar. Eu já contei e sempre falo, o meu exemplo de vida, a minha história de conversão. Eu não estava satisfeito com o que eu estava vivendo. E eu então busquei na palavra, no evangelho, na igreja, uma transformação. Eu não sabia onde ia isso chegar, mas eu sabia aonde eu queria chegar. E eu busquei, igreja, e Deus foi mudando a nossa história. Não só a minha, porque Ele mudou a história do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Não só a minha, Ele transformou todos nós. Mas por quê? Porque eu estava cansado de dar murro em pontas de faca. Eu estava cansado de sofrer e de ter a minha vida limitada pelas ações de Satanás. E quando eu escutei, você sofre porque lhe falta conhecimento, eu falei, eu quero conhecimento. Eu quero mudar essa história. Foi rápido? Não. Sofri? Sofri. O diabo se levantou? Todo momento.
Mas eu posso te dizer que em todos os momentos eu fui mais do que vencedor, por aquele que me fortalece. Por quê? Nós lemos no versículo de Hebreus, porque permaneceu, porque reteve. Nos momentos difíceis não abandonou, nos momentos difíceis não se frustrou, nos momentos difíceis, vou até mudar, nos momentos difíceis até se frustrou, mas não deixou. Porque frustração todos nós vamos ter em todos os tempos, amém? Simone, vem aqui encerrar para nós, ora pela vida de cada um aqui representado e vai ser uma bênção, amém? Igreja, não é condenação, é uma advertência. Como eu estou para me apresentar diante do Senhor? Estou preparado? Amém, Jesus. Pai, nós te louvamos.